Quem rola a bola oficial primeiro, assim. Professor Demison Mota, o oficial. Demison Mota agradece a presença. Boa tarde, Daniela, é um prazer. Esse aqui é um evento do projeto de extensão Ashley Unirio. Está sendo gravada a sessão para que depois a gente deixe disponível em alguma mídia, possivelmente no YouTube. Vou passar a bola, então, para a Natália, que vai dar as coordenadas gerais. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Natália Mariz, apesar de estar com o login de Demison Mota, por motivos de gerenciamento. Eu sou aluna do mestrado em ensino de física da Unirio e sou colaboradora do projeto, desde o início. Então, aqui nesse momento, eu fico gerenciando a sala, né? Então, a gente bateu um papo antes com o nosso palestrante e ele preferiu que, conforme as dúvidas fossem aparecendo, vocês colocassem no chat e eu falasse com ele ao longo da palestra, tá? Então, por favor, qualquer dúvida, qualquer observação, coloquem no chat, que eu vou ler para ele ao longo da palestra, para ele ir interagindo com vocês, tá bom? Vou pedir para o pessoal deixar os microfones desligados, as câmeras não necessariamente. A gente pode ver vocês, que fica até mais legal. Tá bom? Obrigada, boa palestra para todo mundo. Bom, eu vou apresentar o Júlio para o Arthur. Né? Assim, Satisfação, Júlio, conhecer. Então, dá até para fazer uma coisa, mas o Júlio é o primeiro astrônomo não do Valongo a fazer palestra aqui. Né, porque a gente já teve uma bióloga, né, dando palestra para a gente. Né, e ele é não do Valongo, etc., porque teve uma outra história de captura para astronomia, que foi a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Né? Na verdade, ele é um dos únicos, se não... Bom, ele é o único doutor em astronomia ou astrofísica capturado pela OBA, pelo menos até hoje. Assim. A Iana, eu acho que já tirou o doutorado também. Ah, é? Ah, que ótimo. Pois é, estou ficando velho mesmo, né, Hugo? Então, ele é, como já deu para perceber também, ele é paranaense, né? E fez a graduação dele, então, no Paraná, né? Com uma especificidade do Paraná, quer dizer, o Paraná tem duas especificidades. Primeiro é o que tem astronomia em algumas séries como cadeira regular. É o único estado do país a ter isso. E a segunda especificidade é que admite graduandos de física como professores. Então, paralelo à graduação dele, né, ele foi também professor do ensino público do Paraná, de física para o ensino médio, etc., etc. O que talvez, né, talvez não, com certeza foi um dos fatores que o beneficiou ou facultou, né, a ingressar por concurso no Cefet, num concurso com mais de 60 candidatos. Né? Depois, né, da graduação, ele fez mestrado e doutorado no Observatório Nacional, na área, né, em área relacionada ao tema da palestra, ou seja, estrelas gigantes e quentes. Né? Assim, então, vamos, para não tomar mais tempo, assim, vamos lá, assim. Júlio, o microfone é seu, assim, como diria. Tá bom, no obrigado. rolar de bola, assim. Obrigado, Jane. Então, a ideia dessa palestra surgiu há umas 2 semanas, quando saíram notícias sobre um grupo de pesquisadores internacionais que descobriram uma estrela que simplesmente desapareceu da noite para o dia. E
O Jaime me pediu se isso era possível, como isso era possível, a gente discutiu algumas ideias, e o Jaime levantou a ideia de fazer uma palestra específica sobre esse tema aqui. Pois bem, para discutir um pouquinho sobre o que é essa estrela e como ela desapareceu, eu vou discutir um pouquinho também do como é que a gente identifica esse tipo de estrela e, sobretudo, essa estrela, no caso que desapareceu nesse trabalho, ela está a 75 milhões de anos-luz da Terra. A gente não consegue observar ela individualmente. Então, como será que os astrônomos fizeram para identificar essa estrela e depois descobrir que ela desapareceu? Tá? Então, o título da palestra de hoje é O Mistério da Estrela Desaparecida. E, sobretudo, a gente vai discutir um pouquinho como é possível estudar uma estrela tão distante. Pois bem, um pouquinho sobre o caso. Tá? Essa estrela que desapareceu, ela, há umas 2 semanas, ela esteve basicamente em toda a mídia de divulgação científica nacional e internacional, e ela está na galáxia PHL 293b. Essa galáxia PHL 293b é uma galáxia pequena, compacta, que tem estrelas muito quentes. Isso significa que é uma galáxia bastante jovem. E essa galáxia, ela foi monitorada por um tempo por uma equipe de astrônomos, e eles descobriram essa estrela que desapareceu. Então isso foi amplamente divulgado, e vários blogs discutiram isso. Eu vou tentar discutir isso um pouquinho mais cientificamente com vocês hoje. Pois bem, um resumo desse caso. Tá? Um grupo internacional liderado pelo brasileiro José Gros, tá? É um brasileiro que fez a pós-graduação na USP e hoje trabalha na Irlanda. Ele é titular de pesquisa lá. E ele, com outro grupo de astrônomos, estavam buscando encontrar estrelas do tipo LBV em galáxias próximas e não tão próximas. Tá? Por que esse trabalho? Porque LBVs são estrelas muito raras, são estrelas muito estranhas. A gente não conhece direito esse tipo de estrela. Por mais que a gente estuda, tem muitas particularidades físicas nesses objetos que a gente não entende tão bem. Então a gente tem que ir buscando em galáxias próximas para a gente tentar entender melhor esses objetos. Aqui no canto do slide tem uma foto dessa galáxia PHL 293b. E essa região mais brilhante aqui da galáxia é onde a gente chuta que esteja a nossa estrela. A gente não sabe com certeza, mas é onde a gente chuta que ela está. Essa galáxia PHL 293b é uma galáxia anã, e estudando essa galáxia eles encontraram uma estrela do tipo LBV lá em cerca de 2001, se eu não me engano. Só que depois de monitorar essa estrela por algum tempo, passaram a não achar mais sinal nenhum de existência dessa estrela nessa galáxia. Ou seja, a estrela simplesmente desapareceu da galáxia. A gente tem 2 hipóteses para isso, que é ou o brilho da estrela diminuiu de uma hora para outra, muito, por alguns fatores físicos que eu vou discutir depois, ou essa estrela pode ter morrido sem ter explodido como supernova. Tá? Isso significa que ela colapsou, virou um buraco negro, mas sem passar por um processo que a gente considerava basicamente obrigatório, que era o processo de explosão de supernova nesse caminho aí. Então, é um caso bastante estranho, fisicamente falando, precisa ser mais investigado, mas assim, é um caso que, dependendo do caminho que as conclusões forem tomadas aqui, ele pode mudar totalmente nossa compreensão sobre como as estrelas grandes morrem, e isso tem diversas implicações no como as galáxias evoluem, como os elementos mais pesados do universo se formam. Existem várias implicações cosmológicas aí também.
Vamos lá. Primeiro, o que são as LBVs? A sigla LBV vem de Luminous Blue Variable, tá? Ou seja, uma variável azul luminosa. É um dos estágios finais da vida de estrelas de alta massa. Para uma estrela passar por essa fase de LBV, ela precisa ter no mínimo 20 vezes a massa do Sol quando ela nasce. Então, são estrelas muito, muito massivas. Tá? Essas estrelas, elas têm como principal característica uma alta instabilidade. Então, essas estrelas, elas perdem muita massa na forma de vento. Então, elas ejetam uma grande quantidade de massa. E a principal característica delas é que, de vez em quando, elas passam por alguns processos eruptivos que elas ejetam grandes quantidades de massa em um intervalo de tempo muito curto. Tá? O Luminous e o Blue vem do fato de que essas estrelas são muito quentes e muito brilhantes. Elas podem brilhar entre 10 mil e 1 milhão de vezes mais que o Sol. Então, o brilho de uma única estrela dessa daqui pode ser 1 milhão de vezes maior que o brilho do Sol. Então, é uma estrela muito brilhante. E elas são muito quentes, o que faz com que elas sejam azuis do nosso ponto de vista que observamos. Outra característica importante é que elas possuem variações e pulsações muito irregulares, e pelo fato de que elas são uma fase de vida muito curta de estrelas de alta massa que já são raras, faz com que esse tipo de estrela seja extremamente raro. Aqui na nossa galáxia e nas galáxias próximas, vizinhas, a gente conhece menos de 50 LBVs hoje, tá? Na minha última contagem, eu lembro que eram 40 e alguma coisa LBVs conhecidas. Numa galáxia de bilhões de estrelas, um número de 40 é um número muito pequeno. Aqui as fotos são duas LBVs bastante conhecidas e bastante exemplos do que é uma estrela LBV. São LBVs próximas, que são a LBV AG Carina e Eta Carina. Essa Eta Carina é a LBV mais próxima de nós. E aqui embaixo a gente tem a curva de luz da Eta Carina, ou seja, o monitoramento do brilho da Eta Carina ao longo dos anos. Por volta de 1600, essa estrela era razoavelmente fraca no nosso céu, ela tinha magnitude 4. Isso em 1600, 1700. A partir de 1800, o brilho dessa estrela começou a subir, e em 1850, mais ou menos, essa estrela se tornou a estrela mais brilhante do nosso céu. Foi aqui que houve um grande processo eruptivo, e após esse processo, essa estrela Eta Carina formou essa nuvem de poeira gigantesca em volta dela, que basicamente está encobrindo o brilho dessa estrela. Então, o brilho da estrela caiu aqui 7, 8 magnitudes em poucos anos, e agora, conforme essa nuvem de poeira está se desfazendo, o brilho da estrela está aumentando. Então, o que são as LBVs? São essas estrelas que apresentam esse comportamento eruptivo aqui, e isso só aparece em estrelas que são muito quentes e muito luminosas, que isso faz a estrela ser muito instável do ponto de vista físico. E bem, eu falei que isso faz parte do universo da evolução de estrelas de alta massa e falar um pouquinho sobre as estrelas de alta massa em si. A gente chama de estrelas de alta massa as estrelas que são pelo menos 8 vezes mais massivas que o Sol. Nem todas elas vão passar pela fase de LBV, só as estrelas com mais de 20 massas solares quando nascem. Tá? Essas estrelas são as estrelas mais quentes que a gente conhece. Elas passam a maior parte da sua vida na sequência principal que eu vou falar depois, mas elas passam a maior parte da sua vida como sendo muito quentes e muito azuis por causa da temperatura. Elas são, em geral, muito grandes e muito luminosas, são muito mais luminosas que o Sol, sempre. E a grande questão cosmológica dessas estrelas é que qualquer elemento, ou quase qualquer elemento mais pesado que hidrogênio, hélio e lítio que a gente tem no universo, se formou no interior dessas estrelas.
Porque dentro dessas estrelas acontece o seguinte: elas primeiro queimam hidrogênio em hélio, como o Sol está fazendo, depois elas começam a queimar hélio em carbono, como o Sol vai fazer lá no final da vida do Sol, só que o Sol vai parar aí no carbono, ele não vai queimar mais nada. Algumas outras estrelas parecidas com o Sol, elas conseguem queimar carbono e transformar carbono em neônio, e param por aí. Para você formar elementos a partir do neônio, você precisa de uma pressão e de uma temperatura dentro da estrela extremamente grandes que essas estrelas com menos de 8 massas solares nunca vão atingir. A partir disso, você precisa ter uma estrela muito, muito massiva, que ela vai queimar todos os elementos até chegar no ferro. Então ela forma oxigênio, forma silício, forma magnésio, forma vários outros elementos aí no meio do caminho, até chegar no ferro. Essas estrelas, então, elas formam um núcleo de ferro dentro delas, que é inerte, e esse ferro não vai ser queimado. A hora que chegar na hora desse ferro ser queimado, a estrela passa por um processo de explosão, ela morre por causa dessa queima do ferro aí, que ela não é fácil de acontecer fisicamente. Então, essas estrelas, elas, a hora que chega na hora de queimar o ferro, elas explodem como supernova, e normalmente elas deixam resíduo, que é um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. Tá? O grande problema é que a gente não sabe direito como a evolução final dessas estrelas acontece, porque a física envolvida em todo esse processo ela é muito complexa, muito extrema, e como são estrelas muito raras, a gente não tem estatística o suficiente para entender exatamente como esse processo ocorre. Então, uma grande pergunta é: como é que os astrônomos sabem de tudo isso? Como é que os astrônomos medem todas essas coisas? Como é que eles acham que essas estrelas morrem? Já que a gente não pode ir lá e não pode tocar a estrela, não pode entrar com uma nave dentro da estrela, saber o que tem dentro dela. Como é que a gente sabe de tudo isso? Bem, a gente usa 3 coisas: estudar a luz que vem dos objetos e tentar medir tudo que a gente consegue medir a partir da luz que chega deles, fazer uma modelagem física dessa luz e dos dados baseados na física que a gente conhece, baseados no que a gente mede em laboratório, do comportamento de gases, de plasma e o que a gente consegue medir da física do laboratório, e usar uma estatística de uma quantidade muito, muito grande de objetos. Unindo essas 3 coisas, a gente consegue começar a tentar entender como as estrelas se comportam, qual a física delas e como elas evoluem e morrem. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas de observação astronômica, focar principalmente em 3 aqui, que é o imageamento, a fotometria e a espectroscopia. Pois bem, observação astronômica mais direta que a gente consegue pensar é fazer uma foto do céu. É a técnica de imageamento que a gente chama. Então, é simplesmente fazer uma foto direta do céu. Isso nos permite identificar algumas coisas dos objetos. Por exemplo, determinar a posição deles, o que é importante, logicamente, saber onde o meu objeto está no céu, para que outras pessoas consigam estudar ele, para que eu consiga estudar ele de novo. Então, localizar o meu objeto do céu é feito através de imageamento. Determinação de estruturas e formatos e tamanhos, essas coisas a gente também faz através de imageamento. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 imagens do telescópio Hubble de objetos do tipo Herbig-Haro. Tá? Esses objetos, eles são objetos que são estrelas que estão se formando e você tem um disco de poeira em volta deles. Tá? Então, aqui no meio desse objeto você tem uma estrela se formando e aqui em volta você tem um disco onde você tem a formação de planetas. Então, esse tipo de estrutura aqui, a gente determina ele através de imageamento direto. Além disso, com imagens você tem alguns recursos do tipo, você pode usar filtros diferentes para fazer imagens em diferentes bandas, em diferentes comprimentos de onda.
E com isso você entender um pouquinho melhor o que está acontecendo fisicamente ali no teu objeto, e detectar características específicas. Por exemplo, nessa galáxia aqui, a imagem azul que está atrás, ela é feita no visível, e eles sobrepuseram a isso uma imagem em infravermelho, onde a gente vê a existência de poeira nessa galáxia. Então, tudo que vocês veem em vermelho aqui é onde essa galáxia apresenta poeira. Então, a técnica de imageamento permite você fazer isso. Só que ela tem alguns problemas. Tá? Objetos muito pequenos e muito distantes, você simplesmente não consegue observar eles, porque você não tem definição suficiente na tua imagem. E tem duas coisas principais que limitam a tua definição. É o tamanho do telescópio e a turbulência atmosférica. O tamanho do telescópio, um telescópio pequeno, ele cria uma imagem automaticamente borrada em que você não consegue definir objetos muito próximos ou muito pequenos. Que é o que eu tentei mostrar aqui nessas 3 figurinhas embaixo. Tá? Então, um telescópio pequeno, quando ele for fazer a imagem de um ponto, aquela imagem não vai ser um ponto, vai ser um pequeno disco. E se você tiver 2 pequenos pontos muito próximos, vai ter um limite que você consegue separar esses 2 pontos, mas se eles se tornarem muito, muito próximos, eles vão acabar parecendo um ponto só. Então, o imaginamento ele é basicamente limitado pela resolução do teu telescópio. Então, você normalmente precisa de um telescópio muito grande para conseguir fazer o imaginamento correto do objeto que você precisa, principalmente se for um objeto muito pequeno. Além disso, a turbulência atmosférica ela também faz com que um ponto ele se pareça um borrão na sua imagem. Então, se você pegar um telescópio aqui da Terra e imaginar qualquer estrela, todo o céu ele vai parecer um borrão. E infelizmente a gente, para se livrar disso, ou tem que ir para um telescópio no espaço, ou usar uma ótica chamada ótica adaptativa, em que a gente anula esse borrão. Tá? Além disso, a imagem ela não fornece todas as informações físicas. A gente consegue algumas, mas a gente precisa de muito mais informações físicas para entender esses objetos que a gente não consegue através de imagem direta. Vou falar agora um pouco sobre essas duas coisas aqui. A interferometria, que é o que a gente usa para burlar esse negócio do tamanho do telescópio, conseguir uma imagem melhor com telescópios menores, e a ótica adaptativa, que é conseguir uma imagem melhor mesmo com a turbulência atmosférica. Pois bem, a interferometria ela é a técnica em que a gente associa vários telescópios para produzir uma imagem com a qualidade de efeito semelhante como se a gente tivesse um telescópio maior. Isso aumenta o poder de definição do nosso telescópio. Como grandes exemplos disso, vocês devem ter visto ano passado, ou ano retrasado, não lembro agora, a foto do buraco negro que circulou o mundo aí, e foi obtida através do chamado Event Horizon Telescope, que na verdade não foi um telescópio, eles associaram radiotelescópios de diferentes posições do mundo. Tem um lá no Polo Sul, 2 radiotelescópios no deserto do Atacama, 2 nos Estados Unidos, um na Europa e um no Havaí. Associando esses radiotelescópios, eles conseguiram produzir o mesmo efeito que se a gente tivesse um radiotelescópio do tamanho da Terra inteira. Com isso, a gente teve definição para fazer a imagem de um buraco negro que, em termos de tamanho visual para a gente, ele parece a mesma dificuldade que a gente teria de fotografar uma formiga na Lua, a partir aqui da Terra. Então, com um telescópio do tamanho da Terra, a gente conseguiria esse tipo de definição. E para fazer isso, a única coisa que a gente consegue fazer é associar vários telescópios. Para radiotelescópios, você pode pegar radiotelescópios distantes e combinar isso com o computador. Mas para ótica visível,
você tem que ter telescópios próximos e combinar essa luz através de ótica mesmo. Você não consegue fazer esse tratamento com computador. Então, é muito comum agora você ter alguns observatórios com vários telescópios próximos desse jeito aqui. Esse aqui é o Very Large Telescope, que fica no Cerro Paraná, na Argentina, no Chile, desculpem, no deserto do Atacama. E esse telescópio ele foi construído dessa forma porque você tem aqui 4 telescópios de 8 metros, eles podem ser usados individualmente, ou você pode combinar a luz de 2 ou mais telescópios para formar um efeito como se fosse um telescópio maior, com o tamanho da separação entre esses telescópios. Então, existe essa alternativa que a gente pode fazer para burlar essa limitação do tamanho do telescópio. Agora, para a gente burlar a atmosfera, é uma coisa um pouco mais complicada. A gente precisa anular completamente a turbulência atmosférica na nossa imagem. Para isso, a gente usa a chamada ótica adaptativa. A gente deforma a ótica do nosso telescópio para que essa deformação ótica corrija a luz que chega e a gente consiga formar uma imagem melhor. Então, basicamente, aqui eu tenho 2 imagens capturadas com o mesmo equipamento, apenas em noites diferentes, numa noite boa e outro numa noite ruim. Então, nessa imagem da esquerda, a noite tinha uma menor turbulência atmosférica, então a imagem parece mais nítida, e na imagem da direita, a turbulência atmosférica era maior, a imagem virou um borrão maior. Então, para usar a ótica adaptativa, basicamente, a luz vem, passa pelo nosso telescópio, a gente usa um sensor de frente de onda que basicamente vai detectar como a atmosfera está modificando o caminho da luz do nosso objeto. Você deforma o espelho do teu telescópio para ele corrigir essa deformação do caminho da luz. Então a luz ela vem mais certinha, mais bonitinha, sem a deformação provocada pela atmosfera, e você consegue produzir uma imagem de definição maior. Então nós temos essas 2 técnicas que a gente usa para melhorar o nosso imageamento. Tá? Só que a imagem, além disso, ela pode nos fornecer outra coisa, que é a medida do brilho do objeto. E não só a medida do brilho, mas a medida do brilho do objeto em vários comprimentos de onda, em várias bandas de cores ali. E fazendo essa medida do brilho do objeto em várias cores, a gente consegue determinar algumas outras características físicas dos objetos que a gente não conseguiria através simplesmente da imagem. Então, por exemplo, estimando a cor do meu objeto, eu posso estimar a luminosidade e a temperatura dele, se esse objeto tem poeira em volta dele ou não. A gente pode usar isso para ajustar modelos físicos, que é o que eu tenho nessa figura, aqui no canto direito inferior, onde eu tenho vários dados aqui de brilho do objeto em vários comprimentos de onda, e eu posso simplesmente ajustar um modelo físico aqui, onde eu consigo determinar o quanto de estrela tem ou quanto de poeira tem nessa galáxia, desculpem, que tipo de elementos tem nessa poeira, a temperatura que esses elementos estão, tudo isso, esse modelo físico aqui que eu simulei e ajustei nesses dados, isso está me fornecendo. Além disso, a gente pode monitorar o brilho dessa estrela ao longo do tempo para detectar pulsações, variações, erupções, explosões. A gente faz isso através dessa coisa que a gente chama de curva de luz. E a gente também pode até mesmo estimar o desvio para o vermelho de galáxias muito distantes através dessa fotometria. Tá? Essa técnica tem uma grande vantagem que todos os objetos que estão ali no teu campo, você obtém esses dados ao mesmo tempo de todos esses objetos. Então, é uma técnica muito boa para você usar se você precisar para vários objetos. Pois bem, curva de luz. É basicamente um mapeamento temporal do brilho do objeto. Isso pode nos fornecer várias informações. Por exemplo, detectar supernovas, a gente faz através da curva de luz. Aqui na figura do meio, eu tenho a curva de luz de uma supernova, a supernova
98BU, e monitorando o brilho desse objeto, a curva de luz desse objeto ao longo do tempo, eu consigo estudar essa supernova, eu consigo classificar essa supernova e até mesmo eu consigo fazer suposições sobre o ambiente físico desse objeto. Essa supernova aqui, ela é uma supernova que deve ter se originado de uma estrela Wolf-Rayet. Pelo formato da curva aqui, a gente imagina como deve ser o ambiente em volta dessa estrela e fazer suposições. Se essa supernova tivesse originado de uma LBV, a gente esperaria que ela tivesse uma curva muito mais chata aqui para depois o brilho cair. Vou falar um pouquinho melhor disso depois. Além disso, curva de luz pode dar para a gente variações físicas de temperatura da estrela. E no caso da LBV, isso é muito útil para a gente detectar erupções em estrelas. Aqui embaixo eu tenho a curva de luz da LBVR40, que é uma das estrelas que eu estudei no mestrado e no doutorado. Inclusive, esse gráfico é resultado da pesquisa. E, basicamente, essa estrela passou várias décadas com um brilho bastante baixo. E, no final da década de 80, ela começou a ter uma erupção, que foi detectada pela curva de luz. E, basicamente, o que a gente detectou no meu mestrado e depois no doutorado é que essa estrela, depois de 2006, 2007, ela entrou numa outra erupção, que foi ainda muito mais brilhante, e foi uma erupção bastante extrema para esse tipo de LBV. Então, a curva de luz dá para a gente ainda várias informações. E curva de luz, ela é muito utilizada para a gente detectar exoplanetas, porque é um método muito fácil e você faz para várias estrelas ao mesmo tempo. Então, basicamente, se tem um planeta que passa na frente de uma estrela, esse planeta vai reduzir o brilho dessa estrela por um curto intervalo de tempo. A gente pode mapear isso, pode descobrir, então, aí a existência do exoplaneta em volta dessa estrela e saber coisas como o tamanho e temperatura desse planeta ou coisas assim. Pois bem, fotometria nos dá para a gente também a grande galinha dos ovos de ouro da astronomia de estrelas, tá? A astrofísica estelar, que é o diagrama HR. Se você fizer um diagrama em que você relaciona a luminosidade da estrela com a temperatura dela, ou falando do ponto de vista observacional, a magnitude, o brilho dessa estrela com relação à cor dela, você consegue classificar essa estrela em várias regiões nesse diagrama, e foi isso que nos permitiu começar a imaginar como seria a evolução de estrelas de todas as massas aí. A maior parte das estrelas se encontra numa faixa nesse diagrama, que é a sequência principal, nessa main sequence aqui, que é onde as estrelas passam a maior parte da vida delas, e a partir dessa sequência principal, as estrelas de baixa massa evoluem para um outro ramo aqui, das gigantes vermelhas, e as estrelas de alta massa acabam fazendo uma evolução um pouco mais horizontal. Então, classificando as estrelas dessa forma, com informações que a gente obtém com fotometria, a gente pode comparar isso com modelos físicos simulados computacionalmente, com a física que a gente conhece, com o que a gente imagina que aconteça dentro das estrelas, e a gente pode estimar como essa vida deve estar na fase, qual fase de vida que essa estrela deve estar, o tempo de vida que essa estrela tem desde que ela nasceu. A gente pode estimar parâmetros que a gente não consegue estimar diretamente, como a massa da estrela. Então, comparando o que a gente simula computacionalmente com o que a gente observa, a gente consegue descobrir várias coisas pela estrela, ou pelo menos estimar, né? Não dá para ser uma medida direta, mas a gente estima a partir desse modelo físico. Bem, problemas da fotometria aqui. Se você não consegue resolver o seu objeto, você não consegue fazer a fotometria dele separado. Então, a fotometria dele vai estar misturada com os objetos em volta.
Isso permite você obter alguns parâmetros físicos, mas poucos e com grandes incertezas, tá? Porque essa técnica você precisa comparar com o modelo, então você tem incerteza do modelo, você tem incerteza da tua técnica e a incerteza da comparação. Então isso nos permite obter algumas coisas, mas com grande incerteza. Para melhorar isso, a gente usa a técnica da chamada espectroscopia. Espectroscopia é basicamente o estudo do espectro luminoso. Quando você pega a luz e dispersa ela, as cores do arco-íris ali e além, separa os comprimentos de onda da nossa luz ali, você começa a observar algumas coisas interessantes. Primeiro, que o arco-íris, ele não é uma coisa contínua. Se você fizer um arco-íris em extremamente alta resolução, como essa imagem aqui embaixo, você vai ver que esse arco-íris ele vai ter umas linhas escuras, tá? No caso do Sol. Mas se você for tentar fazer essa mesma dispersão com uma lâmpada fluorescente, você vai ver algumas linhas claras. Se você fizer dispersão de uma lâmpada de mercúrio que tem aí na rua, você vai ver outras linhas claras. Essas linhas a gente chama de linhas espectrais, tá? E a gente tem basicamente 3 tipos de espectro. Um espectro contínuo, que é basicamente uma luz emitida em todos os comprimentos de onda por qualquer corpo que tenha uma temperatura diferente de 0 Kelvin, ou seja, qualquer corpo. Isso vem de uma coisa que a gente chama de corpo negro. Nosso corpo está emitindo luz o tempo inteiro, só que não é luz visível, é luz infravermelha. Se a gente esquenta demais qualquer objeto, você vê que esse objeto começa a ficar vermelho. Tá? Por quê? Porque por causa da temperatura ele começa a emitir um espectro contínuo que já tem um pico mais ali no vermelho. Então ele emite bastante luz vermelha, pouca luz azul, pouco menos de infravermelho. E se você vai esquentando mais esse objeto, cada vez ele vai ficando mais azul. Isso porque, conforme a temperatura vai aumentando, o pico de emissão desse espectro contínuo vai deslocando para o azul. Só que não existe só isso. Se você pegar um gás ionizado, tipo plasma, e dispersar a luz dele, você vai ver que esse gás ele vai emitir em alguns poucos comprimentos de onda muito específicos. Tá? Então isso forma o chamado espectro de emissão. Isso aqui é característica de cada material, de cada grau de ionização. Só que se você pegar um espectro contínuo, igual esse aqui, e passar por um gás frio, você vai ver que esse gás vai absorver a luz exatamente naqueles comprimentos de onda, o que é o chamado espectro de absorção. Em geral, todas as estrelas têm um espectro de absorção igual esse aqui do Sol. Algumas estrelas apresentam um espectro de emissão também, somado a esse de absorção. E essas estrelas, em geral, as LBVs apresentam isso. Galáxias apresentam muito isso. Então, isso aqui dá várias dicas para a gente da composição química, incluindo diferença entre isótopos, grau de ionização dos átomos, grau de excitação dos elétrons em torno desses átomos. A gente consegue mapear, através de efeito Doppler, aproximação e afastamento do gás que está emitindo essa radiação, ou está absorvendo nesses comprimentos de onda. E com isso, comparando com modelos físicos, a gente determina toda sorte de parâmetros físicos das estrelas. Densidade, temperatura, campo de radiação, movimentos de estruturas. Você obtém uma grande quantidade de coisas aí através do estudo dos espectros. Os espectros a gente usa para classificar as estrelas. Existe a chamada classificação espectral, que é com estrela, com letra e com número. Essa classificação espectral é feita a partir das linhas que a gente observa nos objetos, e a principal coisa que faz uma linha aparecer ou desaparecer de um objeto é a temperatura dele. Por exemplo, pegar aqui esses diferentes espectros. Essa estrela A1 que a gente observa aqui,
essas linhas muito, muito fortes que a gente observa nela são linhas do hidrogênio. Quando as linhas do hidrogênio estão muito, muito fortes, a gente diz que essa é uma estrela tipo A. Por que as linhas do hidrogênio ficam mais fortes nessa estrela? Porque ela tem mais hidrogênio? Não. Porque nessa temperatura aqui é a temperatura ideal onde você tem o hidrogênio num certo estado de excitação que vai absorver os comprimentos de onda exatamente dessas linhas aqui. Outros elementos não vão estar nesse exato grau de excitação, então as linhas deles vão acabar desaparecendo um pouco. Então, essa classificação espectral ela é basicamente derivada da temperatura dos objetos. Objetos tipo A são mais quentes, objetos tipo M são mais frios, e conforme a temperatura do objeto, ele vai apresentar algumas linhas espectrais ou não. Então, pois bem, as linhas espectrais são essas linhas associadas aos átomos, e elas são derivadas das transições entre os níveis de energia dos elétrons. Então, se o elétron ele vai de um nível de menor energia para um nível de maior energia, ele precisa absorver um fóton exatamente com aquela energia, e ele acaba formando uma linha de absorção exatamente naquele comprimento de onda relativo àquela diferença de energia. Se ele vai do nível de maior energia para um nível de menor energia, ele emite um fóton com uma frequência específica, com um comprimento de onda específico, relativo àquela diferença de energia ali. As principais linhas que a gente observa, em geral, são as linhas do hidrogênio, e elas são linhas muito bem comportadas, e a gente tem algumas séries dessas linhas que a gente sempre observa nos espectros. A série de Lyman, que está no ultravioleta, a série de Balmer, que está na região do visível, e a série de Paschen, que está na região do infravermelho. A série de Balmer, que eu vou dar um destaque aqui, ela é a transição entre todos os níveis de energia até o segundo nível de energia dos átomos. Então, se você vem do terceiro para o segundo nível de energia, você forma a linha H-alfa, que ela está em 656 nanômetros. Se você vem do quarto para o segundo, você forma a linha H-beta, que está em 486 nanômetros. Se você vem do quinto para o segundo, você forma a linha H-gama, e assim por diante até a linha H infinito, que seria o limite, que é quando você vem um elétron que está fora do átomo aqui até o segundo nível de energia. Então você tem comprimentos de onda muito específicos que você mede em laboratório e compara com as suas estrelas para saber quais elementos químicos você tem lá. Então, por exemplo, a gente descobriu o elemento hélio dessa forma. A gente não observava no Sol linhas de um elemento que a gente não observava aqui na Terra. Então a gente achou um elemento que tem só no Sol, e depois a gente acabou descobrindo isso aqui na Terra, e esse era o elemento hélio. Essas linhas podem se deslocar ou se alargar devido ao efeito Doppler e alguns outros efeitos quânticos que eu não vou entrar aqui, mas eu gostaria de falar sobretudo sobre um perfil chamado de perfil P-sigma. Tá? É um tipo especial de linha espectral que ele combina duas coisas. Ele combina uma absorção e uma emissão. Esse perfil ele é muito observado em LBVs. Basicamente, ele é observado quase só em LBVs, em alguns outros tipos de estrela parecidos e bem estranhos, mas eu não vou entrar aqui. Mas ele é basicamente uma combinação entre uma emissão, que é basicamente nessa primeira figura aqui. A luz que vem da estrela, ela é espalhada num vento muito denso que está fora da estrela. Então, essa luz espalhada nesse vento forma uma emissão, só que o vento que está na frente da estrela mesmo, ele acaba espalhando isso nas outras direções e acaba como se fosse absorvendo essa luz. Então, você tem uma componente aqui em absorção, que é desse vento que está na frente da estrela, e uma componente em emissão, que é desse vento que está em volta
da estrela aqui. A soma dessas duas componentes forma essa coisa que a gente chama de perfil P-Cygni, que é um perfil que tem uma absorção no azul e uma emissão no vermelho, como observado aqui na estrela P-Cygni. Então, você tem uma pequena absorção aqui no azul, que é o vento que está na frente da estrela, e uma emissão aqui para o vermelho, que é o vento que está em volta da estrela aqui. Então, o que esse perfil P-Cygni aqui indica? Ele indica uma alta taxa de perda de massa. Então, estrela que tem perfil P-Cygni, ela está perdendo muita massa o tempo todo. Ela tem um vento muito forte. E onde é que a gente acha isso? A gente acha isso nas LBVs. Júlio, Oi. o Hugo pediu para você explicar melhor o que vem a ser esse vento. O que é esse vento? É a massa que a estrela está perdendo continuamente. Tá? Essas estrelas elas são muito brilhantes, muito quentes. Isso faz com que as camadas externas delas não estejam totalmente ligadas gravitacionalmente com a estrela. Então, a radiação vai aos poucos arrancando as camadas externas dessas estrelas, faz essas estrelas irem perdendo essa massa externa. Então, a radiação vai acelerando o gás que está ali na superfície da estrela, e esse gás acaba indo embora. Tá? Então, esse é o vento de uma estrela. Especificamente aqui no caso das LBVs, o que acelera esse vento é essa radiação que está saindo da estrela. Vai interagindo com os átomos, vai acelerando os átomos para fora. Alguns outros tipos de estrela, tipo o Sol, o mecanismo do vento do Sol é um pouquinho diferente. A perda de massa do Sol é muito, muito pequena, e o que acelera o vento no Sol não é mais a radiação, é a interação entre o campo gravitacional do Sol e o gás que tem em volta ali. Aquece muito o gás ali naquela região, e esse gás aquecido acaba jogando material para fora. Então, basicamente o vento é um material que a estrela está perdendo, e ela perde isso de diferentes tipos. No caso das LBVs, é a radiação que está arrancando o material da estrela ali. Bem, no caso das LBVs, como você tem os episódios eruptivos também, você pode ter diferentes camadas de vento ali um pouco mais denso. Isso também aparece nos perfis P-Cygni, como aqui de uma estrela que eu estudo, em que você pode ter várias componentes em absorção aqui, que inclusive vão mudando de velocidade, vão sendo aceleradas com o tempo, e você pode inclusive acompanhar essa aceleração através da velocidade das componentes aqui no perfil P-Cygni, que a gente observa através do efeito Doppler. Então, esse perfil P-Cygni é a principal característica espectral de uma estrela LBV, e se a gente vai procurar uma LBV, a gente procura especificamente esse perfil P-Cygni, tá? Porque como a estrela perde muita massa, ela tem um vento muito forte, ela obrigatoriamente vai ter que formar esse tipo de perfil aqui. Pois bem, agora falando especificamente do caso da galáxia PHL 293b. Tá? Eu esqueci o B aqui. Ela é uma galáxia muito distante. E bem, primeiro, como é que a gente vai encontrar uma LBV numa galáxia muito distante? LBVs são extremamente luminosas. Elas brilham até 1 milhão de vezes, ou um pouquinho mais que o Sol. Então, o brilho dessas estrelas contribui bastante para o brilho da galáxia. Então, mesmo que você não consiga ver a estrela mesmo, você sabe que uma fração boa do brilho que vem daquela galáxia deve vir da LBV. Então, por exemplo, 1 ou 2% do brilho da galáxia ser da LBV já é uma coisa bastante grande, é uma coisa que a gente pode conseguir detectar dependendo da técnica que a gente usa. Além disso, a gente pode usar as assinaturas espectrais das LBVs e das galáxias para tentar identificar a assinatura espectral da LBV
ali no espectro da galáxia. O espectro da galáxia, as linhas do hidrogênio, em geral, elas estão em emissão, só que é uma emissão pura, não tem nenhuma absorção ali envolvida, e são linhas de emissão bastante finas. Os comprimentos de onda são bem definidos ali. Se uma galáxia tem uma LBV que contribui muito para o brilho dela, o perfil P Cygni que a gente observa nas linhas de hidrogênio da galáxia, o perfil P Cygni que a gente observa nas linhas de hidrogênio da LBV, ele deve aparecer no espectro da galáxia, porque o brilho da LBV vai ser comparável ao brilho da galáxia. E se você observa variações razoáveis no espectro da galáxia ali, a galáxia ela não varia de forma rápida. A galáxia leva milhões de anos para variar qualquer coisa no espectro dela. Então, qualquer variação de brilho é de algum objeto pequeno, tipo uma LBV. Então, variações em espectros de galáxias, a gente associa a variações de estrelas muito, muito brilhantes, como pode acontecer com o espectro de uma LBV, que varia ao longo do tempo. Pois bem, no caso da galáxia PHL 293b, ela é uma galáxia compacta azul. Tá? Então, ela é uma galáxia muito pequena, muito compacta, muito pouco brilhante. Ela é indicada aqui nessa figura, e aqui, essa figura eu tirei do próprio artigo em que os pesquisadores publicaram a descoberta dessa estrela que desapareceu. E nesse núcleo mais brilhante aqui na galáxia é onde a gente deve ter a nossa LBV. Isso aqui não é a imagem da LBV. Ela contribui só com uma pequena fração desse brilho aqui, tá certo? Essa galáxia está a 75 milhões de anos-luz, e uma característica muito importante que fez com que os pesquisadores olhassem para essa galáxia aqui é que ela tem uma metalicidade muito baixa. Isso significa que a fração de ferro que a gente tem no gás dessa galáxia é muito menor que a fração de ferro que a gente tem no gás aqui na nossa galáxia. Então, essa galáxia ela tem muito mais hidrogênio e hélio que a nossa galáxia e muito menos ferro. Consequentemente, as estrelas que se formam nessa galáxia têm muito mais hidrogênio e hélio que as estrelas na nossa galáxia e muito menos ferro que as estrelas na nossa galáxia. Então, por comparação, a fração de ferro aqui é só 10% da fração de ferro no material do Sol, por exemplo. Isso aqui tem várias implicações no como a estrela evolui, no como a estrela morre. Eu vou falar um pouquinho melhor disso depois. Então, essa galáxia está muito distante, a gente não consegue resolver nenhuma estrela nessa galáxia, mas se a gente observar o espectro dessa galáxia, a gente vê que entre 2001 e 2009, que são basicamente esses espectros aqui, deixa eu ver onde tem, esses três primeiros aqui embaixo, vocês notam que as linhas espectrais nesses espectros aqui, elas têm uma asa bastante alargada aqui, e tem uma componente em absorção nesse espectro que a gente não esperaria que existisse no espectro de uma galáxia. Pois bem, a única coisa que pode causar isso aqui no espectro da galáxia é a existência de uma estrela LBV, que vai ter um perfil P Cygni aqui, que vai ter uma emissão alargada e uma componente em absorção. Isso você observa aqui nas duas linhas do hidrogênio, H-alfa e H-beta. Em compensação, a partir de 2011, a partir desse espectro aqui, você nota que a componente em absorção aqui desapareceu, e essa asa alargada que tinha no espectro da galáxia também desapareceu. Ou seja, aquela assinatura espectral da LBV que a gente observava, ela desapareceu completamente. Então, para onde foi essa estrela? O que aconteceu com ela? O que parece para a gente é que essa estrela simplesmente desapareceu da galáxia. Tá?
A gente não tem dados recentes de imagem ou fotometria para confirmar isso aqui. Essa última imagem aqui do Hubble, ela é de 2006, se eu não me engano. Então, como é que eles detectaram essa LBV e como detectaram que ela desapareceu? Através da assinatura espectral da estrela no espectro da galáxia, que era essa componente em absorção e essa asa alargada aqui das linhas do hidrogênio. Isso existia até certo momento, e em certo momento isso desapareceu. A gente não esperava que isso acontecesse, e, bem, isso indica que a estrela desapareceu de alguma forma. Utilizando aquela assinatura espectral, os pesquisadores eles conseguiram, simulando modelos físicos em computador e comparando com os espectros que a gente observava, estimarem alguns parâmetros aqui da nossa estrela LBV que deve estar dentro daquela galáxia. Para isso eles usaram esse código aqui, o CMFGen. Eu já usei, é um saco usar esse código, ele é muito complicado, mas ele permite, é o único que permite a gente simular a existência de estrelas LBV de forma correta, e simular o espectro de uma LBV de forma correta. Pois bem, alguns parâmetros que eles obtiveram. A luminosidade dessa estrela, ela deve ser entre 2,5 e 3,5 milhões de vezes a luminosidade do Sol. Então, ela é uma estrela que deve ter entre aproximadamente 3 milhões de vezes a luminosidade do Sol. Ela é muito brilhante. Tá? É uma das LBVs mais brilhantes que a gente já detectou e já mediu. A temperatura desse objeto deve estar entre 9.500 e 10.500 Kelvin. É uma temperatura consideravelmente alta, mas um pouco baixa para LBVs. Tá? A perda de massa desse objeto é entre 0,05 e 0,005 e 0,02 massas solares por ano. Ou seja, a cada 50 anos, essa estrela pode injetar uma massa solar. Isso é uma perda de massa extremamente alta. A única estrela que a gente conhece que chega perto disso é a Tacarina, aquela estrela que eu falei antes lá, que é uma das LBVs, é a LBV mais próxima e uma das mais conhecidas. Isso é cerca de 1000 vezes mais do que é o normal por uma estrela LBV. Então, isso é uma perda de massa extremamente alta. Tá? A cada 50 anos, a cada 200 anos, essa estrela ejeta, na forma de vento, uma massa solar. Tá? Isso é extremamente alto. Eu, quando vi esse número, fiquei quase em choque, porque é um número anormal até para LBVs. O vento dessa estrela, ou seja, esse gás que está saindo dessa estrela, ele sai com uma velocidade de aproximadamente 1000 km por segundo. Isso é bastante alto, mas tem algumas LBVs que têm esse tipo de comportamento. Tá? O normal é entre 50 e 200 km por segundo. Então, essa estrela perde muita massa e perde essa massa com alta velocidade. E utilizando, sobretudo, esses parâmetros de temperatura e luminosidade aqui, que descobriram através desses modelos físicos, estimam uma massa inicial para essa estrela, ou seja, a massa que a estrela nasceu, entre 85 e 120 massas solares. Isso é basicamente o limite superior de massa que uma estrela atualmente pode nascer. Mais que isso, a gente só espera que essas estrelas se formassem lá no início do universo e explodissem logo depois. Então, esse limite de 120 massas solares é o limite superior que a gente consegue modelar uma estrela. A partir de 120 massas solares, a estrela, segundo os nossos modelos físicos, ela não deveria nem se formar. Tá? E o desaparecimento? É normal que, ao fim de uma erupção, o brilho visível da LBV ele caia. Tá? Por quê? Porque a temperatura da LBV aumenta um pouco, o raio dela diminui, então ela passa a emitir mais radiação no ultravioleta e menos no visível. Então, o brilho dela no ultravioleta aumenta, mas no visível o brilho dessa estrela automaticamente cai.
Só que quando ela sai de uma erupção, o brilho dela cai pela metade, mais ou menos o brilho visível. No caso dessa estrela, é necessário que o brilho visível dela tenha caído mais de 90% para aquela assinatura espectral desaparecer completamente. Então, a simples saída dessa estrela da erupção não explica toda essa queda de brilho que a gente está vendo. Então, a gente tem basicamente duas possibilidades. Que durante a erupção, essa estrela tenha formado uma nuvem de poeira em volta dela, e isso esteja impedindo a gente de ver a luz da estrela corretamente, ou que essa estrela tenha morrido sem o processo de supernova, que ela tenha colapsado em um buraco negro sem passar pelo processo de supernova, ou seja, que ela tenha basicamente explodido sem explodir. Pois bem, o primeiro caso mais simples é um caso que a gente consegue comparar diretamente com a estrela Eta Carina, tá? Essa estrela aqui. Eta Carina, ela chegou na década de 1850 a ser a estrela mais brilhante do céu, e foi quando ela teve uma super erupção que ela ejetou toda essa matéria que formou essa nuvem de poeira aqui em volta dela, e essa nuvem de poeira basicamente fez com que o brilho de Eta Carina, em poucas décadas, caísse cerca de 98%, o brilho visível. Por quê? A gente tem essa quantidade gigantesca de poeira que está absorvendo a luz que vem da estrela, então isso fez o brilho da estrela cair absurdamente. Colocando naquele diagrama Geiger, ou seja, luminosidade por temperatura, aqui, a gente vê que a LBV ali da nossa galáxia PHL 293b, ela fica muito próxima da estrela Eta Carina nesse diagrama. Então, os parâmetros físicos são muito semelhantes, inclusive a perda de massa. Então, a gente observa isso na estrela Eta Carina, é bastante razoável afirmar que isso pode acontecer também lá na PHL 293b. Só que a gente tem ainda um problema. A assinatura espectral de Eta Carina, ela não sofreu uma variação tão grande quanto o que a gente observou na PHL 293b. Então, você tem que ter alguma outra coisa associada a essa poeira absorvendo a luz para que você consiga reduzir a assinatura espectral desse jeito. Bem, uma explicação é que depois que a estrela saiu do processo eruptivo, ela reduziu a perda de massa dela, então ela começou a perder um pouco menos de massa. Isso já, por si só, reduz o perfil P Cygni, e ela se tornou mais quente, o que ajuda a reduzir o perfil P Cygni também. Então, você tem esse efeito reduzindo um pouco o perfil P Cygni da estrela e a poeira encobrindo o resto. Outra coisa que aconteceu com a Eta Carina e não aconteceu com a PHL 293b é que na Eta Carina a gente teve um processo eruptivo muito, muito intenso antes de você formar essa nuvem de poeira. Com a PHL 293b, a alta taxa de perda de massa que ela tinha antes de desaparecer, por si só consegue formar a poeira sem um processo muito violento de erupção. Então você tem essas duas coisas que podem explicar o atual estado da estrela. Só que essa não é a explicação única, lógico que a gente tem que olhar para todos os lados. E tem um outro caso mais complicado, que é o caso da supernova sem supernova ali, que é a estrela ter desaparecido porque ela morreu realmente. Bem, o que é um processo de supernova? É um processo eruptivo que acontece no final da vida de qualquer estrela de alta massa. Então, toda estrela de alta massa, ela vai terminar a vida dela como uma supernova, ao menos é isso que os modelos dizem para a gente. E esse processo ocorre quando termina a queima de elementos no núcleo da estrela. Então, quando você para de queimar silício em ferro ali, esse processo de supernova ele acontece. Por que esse processo acontece? Porque tanto a fissão nuclear do ferro quanto a fusão nuclear do ferro
são processos endotérmicos. E o que sustenta uma estrela é o seguinte: você tem a radiação que vem do interior da estrela empurrando o gás para fora, e você tem a gravidade empurrando o gás para dentro. Durante basicamente toda a vida da estrela, essas duas coisas se equilibram. A radiação que está empurrando o gás para fora é igual à gravidade que está empurrando o gás para dentro, e você mantém a estrela em equilíbrio. Se você tira essa pressão radiativa que empurra o gás para fora, você só tem a gravidade que vai empurrar o gás para dentro, e o gás vai acabar colapsando ali. E nesse colapso, pela falta da radiação que vem no interior da estrela, é onde ocorre essa explosão de supernova. E essa explosão pode ser mais brilhante que galáxias inteiras. Bem, não existe um único processo de explosão de supernova. Tá? Existem 3, na verdade, eu vou falar sobre os 3 aqui de forma rapidinha. O mais comum que acontece hoje em dia é o chamado colapso de núcleo. Bem, o núcleo da estrela colapsa por não ter mais aquela pressão radioativa sustentando o núcleo da estrela ali. Então ele colapsa gravitacionalmente. As camadas que vêm de cima da estrela, elas acabam batendo naquele núcleo colapsado e ricocheteando. Esse processo das camadas baterem e ricochetearem, ele vai criar uma zona de alta pressão e alta temperatura ali em volta do núcleo da estrela, e você vai ter uma queima de elementos explosiva por causa dessa alta pressão e dessa temperatura, e essa queima explosiva vai jogar para fora todas as camadas externas da estrela. Então ali você tem um processo que o gás cai, bate no núcleo, você cria um processo explosivo de queima, e esse gás ele acaba sendo expulso para fora. Só que o núcleo da estrela ali, ele é mantido. Tá? O que sobra do núcleo, ele acaba sendo comprimido ainda mais e forma um buraco negro ou uma estrela de nêutrons. São os dois remanescentes que você tem desse processo de explosão. Além disso, para estrelas de muito baixa metalicidade, como é o caso da PHL 293b, esse processo de colapso de núcleo ele não deve ser muito comum. O que você deve ter mais é o chamado processo de instabilidade de pares. O que é isso? Bem, você tem um núcleo inerte de ferro lá da estrela, que se formou ao longo da queima, e você tem fótons de altíssima energia que vêm ali de fora do núcleo, da camada de queima do silício em ferro. Esses fótons eles têm tanta energia que eles podem bater no núcleo de ferro e provocar quebras parciais do núcleo de ferro, ou até mesmo desintegrar o núcleo de ferro em vários núcleos de hélio. Esse processo, como ele também é endotérmico, ele faz o núcleo da estrela em si colapsar de forma muito rápida. E como você tem um colapso e núcleos de hélio ali para você queimar, isso gera uma queima explosiva dentro do núcleo da estrela que está colapsando. Então isso faz toda a estrela ser destruída, todo o gás da estrela é expulso para fora, e você não tem nenhum remanescente ali. Você não tem nenhum buraco negro, nenhuma estrela de nêutrons se formando. E você tem um último processo de supernova, que é a fotodesintegração, que acontece quase a mesma coisa com o núcleo ali. O núcleo desintegra, só que quando a estrela colapsa, em vez de você ter a queima explosiva, você acaba tendo toda a estrela colapsando num buraco negro. Essa fotodesintegração deve ter sido o tipo de supernova mais comum que aconteceu no início do universo. Então, para a nossa estrela PHL 293b, a gente espera que a supernova que aconteceu com ela é uma supernova de estabilidade de pares. Tá? Essa supernova ela é obrigatoriamente muito brilhante. Pois bem, já existiu alguma estrela que desapareceu sem supernova? Ou LBVs podem explodir como supernova? São duas perguntas muito importantes aqui. Até 2013 a gente achava que LBVs não explodiam como supernova. Tá? Foram modelos
físicos feitos entre 2012 e 2013 que começaram a mostrar que LBVs poderiam explodir como supernovas. Sobretudo as LBVs de menor massa, ali, com massa inicial entre 20 e 25 massas solares. Essas estrelas realmente podem explodir como supernovas. A gente já observou várias supernovas cujo progenitor deveria ser uma LBV. Então, a gente sabe disso pela curva de luz da supernova. Parece que a supernova está interagindo com um material muito denso ali, que tem que ter vindo de uma LBV. Não existe outro tipo de estrela que formaria tanto material em volta da estrela quanto o que a gente observa nessas curvas de luz. Então, a gente acha que algumas supernovas observadas têm que ter se originado de estrelas do tipo LBV. E existem ainda algumas estrelas que a gente chama de impostoras de supernova, que são LBVs que tiveram uma erupção muito grande, tipo a estrela Eta Carina, que a gente achou que isso era uma supernova, e depois de alguns anos essa estrela aparentemente explodiu de novo. Ou seja, era uma LBV que teve uma grande erupção, comparável ao brilho de uma supernova, e depois de um tempo, aquela estrela que era uma LBV realmente acabou explodindo como uma supernova de fato. Então, basicamente, LBVs podem explodir como supernova. Nessa faixa de metalicidade da PHL 293b, a supernova esperada era uma supernova do tipo instabilidade de pares, que é uma supernova extremamente brilhante e que não deixa remanescentes. Só que nesse caso a gente não detectou nenhuma supernova para essa estrela. Ela desapareceu sem ter supernova. Então, isso indica que a estrela pode ter colapsado sem formar supernova. Isso já aconteceu antes. Existe um caso na literatura de uma supergigante vermelha bem mais próxima. Ela pode ser uma supergigante vermelha, pode ser uma LBV, isso é um pouquinho incerto. Se for uma LBV, é uma LBV de 20 massas solares, mais ou menos. E essa estrela, entre 2007 e 2015, ela simplesmente desapareceu do céu. Exatamente como a gente está vendo na PHL 293b. Então, você tinha em 2007 a estrela aparecendo bem brilhante, e em outras imagens já de 2015, essa estrela desapareceu, você não tem mais sinal da existência dela. Ela é uma estrela próxima, a gente consegue resolver ela, não houve nenhuma supernova nesse meio, então ela tem que ter colapsado, formado provavelmente um buraco negro, sem que esse processo de supernova tenha acontecido. O que nos levanta várias questões sobre como essas estrelas morrem. Para que a estrela colapse sem ter uma explosão, esse processo de colapso tem que ser um processo mais lento, controlado e sem a queima explosiva que geraria a supernova em si. Então, isso é um campo físico totalmente novo, que você tem que ter essa estrela colapsando de forma controlada, que é o que a gente não espera que aconteça de acordo com as nossas simulações físicas, e a gente não tem nenhum modelo físico que realmente consiga simular ou consiga explicar o que aconteceu aqui. Se aconteceu a mesma coisa com a PHL 293b, essa estrela teria que ter colapsado em um buraco negro entre 40 e 90 massas solares, que é um buraco negro razoavelmente grande para os buracos negros estelares. Só que, bem, como eu falei, para essa estrela, ela não deveria ter um colapso de núcleo, com a PHL 293b, ela não deveria ter um colapso de núcleo, igual aconteceu com essa outra estrela aqui. Ela deveria ter instabilidade de pares, e instabilidade de pares obrigatoriamente gera um processo de explosão muito, muito intenso. Então, a gente não sabe fisicamente como esse colapso poderia ter acontecido. Bem, uma outra explicação alternativa que os autores dão
mas ela tem problemas muito sérios, é que aquela erupção que eles detectaram entre 2001 e 2011, na verdade, as linhas do Psigne, elas não foram formadas da LBV em si, mas sim de uma supernova interagindo com uma camada de poeira em volta. Algumas supernovas podem apresentar perfis Psigne, porque elas perdem muita massa, e o perfil Psigne é a característica de perda de massa de estrelas. Então, as supernovas podem apresentar perfis Psigne, e aqueles perfis Psigne que a gente estava vendo são interação entre a supernova e o material que estava em volta da estrela. Grande problema nisso. Essa supernova deveria ser muito pouco brilhante, que é o que a gente não esperaria para os modelos físicos da estrela. Essa hipótese ainda está em investigação pelo grupo. Saiu um artigo que eles investigam um pouco mais isso, mas o artigo é muito inconclusivo. Então você tem basicamente essas três linhas: ou a estrela foi obscurecida por poeira, ou ela colapsou sem supernova, o que é uma grande mudança do ponto de vista físico para a gente, ou ela sofreu uma supernova muito pouco brilhante e que estava ali obscurecida pela poeira. Qual desses cenários é o certo? A gente ainda precisa de mais dados para tentar descobrir. Então, nós temos ou a redução da luminosidade de interferência de poeira, ou o colapso em um buraco negro sem explosão de supernova, ou a supernova escondida atrás da poeira, e a gente precisa de mais dados. O que isso é importante para a gente? Bem, os parâmetros que a gente estimou para a PHL 293b são muito semelhantes aos parâmetros de Eta Carinae. Tá? Eta Carinae é a LBV mais próxima da Terra. O que acontece com essa estrela ali, a gente espera que pode acontecer com Eta Carinae. E a gente, então, tem dois futuros possíveis para Eta Carinae. Ou ela vai explodir como hipernova, como as outras estrelas que a gente observa, iguais a ela, explodem. E se isso acontecer, a gente pode ter vários problemas aqui na Terra, inclusive, porque essa hipernova, ela provavelmente vai ser mais brilhante que a Via Láctea inteira. Eta Carinae, se ela explodir como hipernova, a gente tem uma grande incerteza do qual vai ser o brilho dela, mas ela pode brilhar no nosso céu quase tanto quanto o Sol. Então, por alguns meses, 2 ou 3 meses, a gente vai ter uma coisa parecida como um segundo Sol no céu. Isso pode aumentar a temperatura aqui na Terra, o que é uma coisa bastante preocupante. Então, a gente tem que torcer para que não seja esse cenário de hipernova, porque se for esse cenário de hipernova, a gente pode ter problemas sérios com relação até à manutenção da vida na Terra. Eta Carinae é uma das coisas que podem nos matar aí, de forma muito intensa astronomicamente, ou ela pode colapsar diretamente num buraco negro se seguir algo parecido com essa PHL 293b, e aí a gente está de boas, não vai ter muito problema de ter uma hipernova aqui do nosso lado, aumentando a temperatura do planeta Terra. Tá certo? Então, o que é importante para a gente estudar muito bem essa estrela PHL 293b? É compreender como essas estrelas muito massivas morrem, como elas se comportam, o que acontece com as estrelas LPV, porque a gente tem um bicho desses aqui do nosso lado. E a gente não entende direito essa estrela. Eta Carinae, ela pode explodir amanhã, ela pode explodir daqui a 400 mil anos. Quando ela vai explodir, a gente não sabe, nossos modelos físicos não conseguem prever isso, e a gente só vai conseguir uma definição melhor do que vai acontecer com esse bicho observando outras LBVs semelhantes que estão explodindo por aí ou estão morrendo por aí. Tá certo? E, bem, com isso eu finalizo minha apresentação aqui por hoje. As 3 pessoas que estão assistindo, se tiverem alguma pergunta. Eu teria uma pergunta. E
Na verdade, são duas perguntas. A primeira delas está relacionada... Está me ouvindo? Sim, sim. Porque eu estou com um probleminha na internet aqui, então não tenho certeza se está funcionando bem, porque deu uma travada nas imagens, agora voltaram a se movimentar. A minha pergunta é relacionada à ótica adaptativa. Uhum. Eu gostaria de saber qual é o procedimento que é utilizado para a deformação da lente do telescópio em função daquelas informações que são obtidas para, de certa maneira, filtrar as interferências da turbulência atmosférica. Tá certo. Bem, quer fazer a segunda pergunta agora? Eu respondo as duas ou eu respondo agora e você faz outra Eu depois? prefiro essa e deixo o pessoal falar aí, porque a outra não está relacionada a essa questão, não. Tá certo. Bem, para a ótica adaptativa, você tem que pegar ou uma estrela muito brilhante. Eu parei de compartilhar minha tela. Deixa eu ver. You're presenting stop presentation. Tá. Bem, para a ótica adaptativa, você tem que pegar uma estrela muito brilhante que esteja perto do campo que você quer fazer a imagem ali. Isso não vai passar, quer dizer, bate no espelho principal, obviamente, mas daí você desvia o feixe, que vai para um detector rápido, ou seja, para um detector que vai tirar imagens de milissegundos ali, e você vê o padrão de deformação que tem nessa imagem. Pelo padrão de deformação que você formar ali, você vai conseguir estimar matematicamente o como você deve deformar o teu espelho para corrigir a frente de onda da luz. Então, é basicamente não com a imagem direta em si do objeto que você está fazendo, mas com o objeto próximo. Então, vai para um outro caminho óptico, para um outro detector. Para você deformar o espelho em si, você só consegue fazer isso em observatórios muito grandes, em telescópios muito grandes, que eles têm um espelho muito grande, muito fino, e que você já vai ter que colocar atrás desse espelho alguns atuadores, alguns pistões ali, que vão ficar empurrando esse espelho para ele manter a forma dele. Então você só empurra mais ou menos esse espelho, esses atuadores, para que eles consigam deformar o espelho da forma que você precisa. A forma que calcula essa deformação aí é uma coisa um pouco mais complexa. Eu confesso que nem eu sei todo o cálculo certinho, mas é através do detector rápido. Eu acho que eu falei lente, mas eu estava me referindo naturalmente ao espelho. Então, ele é um espelho contínuo, ele não é formado por, digamos, pequenos espelhos. Não, ele é um espelho contínuo. Tá. E você justamente faz essa ótica adaptativa no espelho contínuo, porque você usa esses diferentes atuadores, eles empurram o espelho, ele cria um calombinho ali local, só que esse calombinho ele é contínuo. Então você não tem nenhuma quebra ali que vai gerar difração, nada. Uhum. Os telescópios muito maiores, que eles têm esses espelhos quebrados, que é o que você já deve ter visto. Por exemplo, o ELT, que é um telescópio de 30 metros, 36 metros, que está sendo construído no Chile, o espelho principal dele é todo quebrado. Então, para você fazer ótica adaptativa nele, você não pode fazer nesse espelho principal. Aí eles vão ter um espelho secundário, contínuo, que a luz vai bater, e esse espelho vai ter os atuadores atrás, que vai acabar corrigindo o feixe de luz ali. Entendi. Tá certo? Bem, e alguém mais tem alguma pergunta? Todos entenderam? Jaime, você está no mudo. Não, Agora... pois é. Agora, eu sempre tenho um tempo de retardo para ligar o microfone. Entre outros retardos. Não, uma curiosidade meio acessória também. É sobre a galáxia em si. Né?
tanto pela existência, quer dizer, ela é pequena, né? Então tudo bem, você poderia esperar mesmo uma baixa metalicidade por pouca contaminação química, etc. Né? Mas ela é recente, né? Como é que ela foi expulsa de algum lugar? Ou eu sei que não é a tua área, mas Sim. Como essas galáxias pequenas se formam é uma coisa também um pouquinho complexa. Tem alguns modelos, mas nenhum deles é muito bom. Aqui do nosso lado a gente tem as nuvens de Magalhães, que são bastante semelhantes. O que você pode ter é gás interestelar, intergaláctico mesmo, muito pobre em metais, muito rico em hidrogênio, e esse gás acaba sendo comprimido por campos magnéticos ou interação entre galáxias em si. Então você acaba juntando o gás num certo ponto, ele atinge uma massa crítica, daí você começa a colapsar e formar estrelas. tá. Mas essas galáxias muito pequenas é um pouco difícil explicar. Eu não conheço tão bem assim, porque para galáxias grandes temos um modelo mais certinho, mas para galáxias pequenas isso não é simples. Pois é, aí é o segundo ponto, né? Exatamente. Tem um ponto fundamental que diferencia essa estrela da Eta Carinae, que é a metalicidade, né? E velocidade. Exatamente. Que é um fator crítico, quer dizer, ela pode ter colapsado lá e não significa que a Eta Carinae vai colapsar também, né? No caso da Eta Carina, pela massa dela, por ela ser muito extremamente massiva, ela também tem entre 90 e 120 massas solares ali. Na verdade, a gente determinou bem porque ela tem uma companheira, a gente consegue determinar bem a massa dela. A massa dela atualmente é 90 massas solares. Significa que ela deve ter surgido com em torno de 120. Nesse caso, também a gente deve ter uma hipernova causada por instabilidade de pares. Dessas estrelas muito, muito, muito massivas, tipo a Eta Carina, a supernova do tipo instabilidade de pares ela deve ser a dominante. A supernova de colapso de núcleo é para as estrelas um pouco menos massivas e que são muito mais comuns. Mas assim, essas coisas são modelos. Sim. Sempre você vai ter a grande incerteza do que o teu modelo, do quão certo fisicamente o teu modelo está. Pois é. O que eu gosto de dizer que a astronomia é uma ciência inescapavelmente observacional, né? Assim, apesar, você tenta conciliar, etc., mas se acontecer, você vai ter que mudar seu modelo para tornar compatível com o que aconteceu. Né? O modelo sempre vem a posteriori, né, do dado observacional. Isso. Só que embora o modelo ele seja confirmado a posteriori, você só consegue fazer qualquer afirmação sobre o que deve estar acontecendo ali a partir de modelos. Então, sim. Você tem que entender a física do laboratório, fazer o modelo e joga esse modelo nas observações. Ver se o modelo dá certo ou não. Sim, exatamente. E o grande problema da astronomia é, às vezes você só vai conseguir testar o teu modelo daqui a 2 bilhões de anos. No caso da Eta Carinae, a gente espera que não faça o teste, né? A gente espera não ter que testar o modelo de hipernova. Júlio, no caso dessa estrela e nessa outra galáxia, tem alguma chance de, nos próximos anos, alguma coisa mudar no espectro que a gente está recebendo e, por causa disso, concluir alguma coisa? Ou... assim, se ela voltar a brilhar, se a gente voltar a ver a assinatura espectral dela, significa que ela não morreu. Então, significa que a hipótese dela só ter saído da erupção e estar coberta de poeira é a hipótese mais plausível. Nessa hipótese, eu também eu acho que essa palestra até foi um pouco de um bias ali,
para essa explicação, porque eu chuto um pouco mais nessa explicação. Eu gosto um pouco menos desse negócio de ela pode ter colapsado sem supernova, porque é uma coisa muito inesperada. Mas então, se a gente daqui a alguns anos observar a estrela e ver ela de novo, significa que ela não morreu. O pessoal que está fazendo a pesquisa está agora pedindo tempo para o Hubble para tentar observar essa estrela no ultravioleta. Porque se a gente for para o ultravioleta e começar a achar a assinatura dessa estrela, significa que ela ainda está lá. Só que se a gente não achar a assinatura dessa estrela, ela pode ter realmente morrido. Então, o cenário é muito incerto. Ou pode acontecer como aconteceu com algumas outras LBVs que explodiram como supernovas, que ela teve uma erupção que a gente achou que era supernova, depois de alguns anos ela explodiu de vez, assim. Então, tem coisas incertas, só o tempo dirá. Tem alguma escala de tempo estimada para caso ela não tenha explodido, ela não tenha implodido, na verdade, nem explodido, né? A gente ainda possa tendo uma notícia concreta? É o quê? Dezenas? Alguns anos? Ou é completamente incerto a escala temporal? Essas impostoras de supernova que explodiram depois, a gente tem impostoras de supernova que explodiram 10 anos depois, tem uma impostora de supernova que explodiu 6 meses depois. Então, tem uma certa incerteza ali. E é lógico que se tiver alguma impostora de supernova que explodiu 200 anos depois, a gente não conhece ela porque não tinha como detectar antes e depois. Sobre se isso for a camada de poeira, a gente vai ter que esperar essa camada de poeira se dissolver. E bem, Eta Carina está 150 anos com essa camada de poeira se dissolvendo, e ela agora está entrando no limite do visível. Então ela ainda tem muita poeira encobrindo ela, a gente ainda não consegue ver direito. Então a gente pode falar que, comparando com Eta Carina, uma escala de tempo de 300, 400 anos, talvez. O que é uma coisa bastante grande e difícil de esperar também. Até lá, a gente não deve ter mais precisado de hipernova para se detonar aqui. Né? Aí, quer dizer, não sei, porque eu ainda estou aterrado com isso até agora. Saiu recentemente na Nature, né, um artigo assim, bem, vamos dizer assim, robusto em termos de estatística e dados, que coloca como abaixo de 10% a possibilidade da gente não ter um colapso civilizacional. Que boa notícia. Pois é. Então a gente não deve mais se preocupar com se vai demorar daqui a 400 anos para voltar a vir. E nem com Eta Carina, provavelmente. As coisas astronômicas se preocupam no futuro longe, mas assim, no futuro próximo, o ser humano ainda é o mais preocupante para si mesmo. Deixa eu ver. Formação de... Só para a questão de esclarecimento, a segunda pergunta foi respondida, porque eu ia perguntar se estavam sendo analisado o comportamento da estrela em outras faixas de comprimento de onda. Você já falou que está se aventando a possibilidade de fazer isso no ultravioleta. Sim, então, para tentar achar de novo a assinatura dessa estrela. Perdão. Outra coisa que eu vi de pedido de tempo deles também é um pedido de tempo de imageamento direto da galáxia, de novo, para a gente ver se tem alteração no brilho, porque a gente não tem basicamente fotometria confiável, saber se o brilho daquela região da galáxia ela diminuiu ou não, para saber o quanto realmente a estrela desapareceu. O que fazem ali é basicamente estimativa. Outra coisa que eu vi de pedido de tempo deles também é um pedido de tempo de imageamento direto da galáxia, de novo, para a gente ver se tem alteração no brilho, porque a gente não tem basicamente fotometria confiável, saber se o brilho daquela região da galáxia ela diminuiu ou não, para saber o quanto realmente a estrela desapareceu. O que fazem ali é basicamente estimativa.
pelo sumiço da assinatura espectral, mas a gente não consegue medir realmente o quanto tem que ter variado o brilho da estrela nesse período. Vamos tentar fazer isso agora com imageamento com o Hubble, porque o Hubble é a única coisa que consegue definir aquela região central da galáxia lá onde está a estrela. Não existe outro instrumento que consiga fazer nada perto. Tá. Uma coisa, né, mas aí novamente entra na incerteza observacional, é que bateu ou não bateu, né, a nenhuma coisa referente à onda gravitacional disso daí, né? Supernovas, elas não devem gerar ondas gravitacionais tão grandes. Não, mas o colapso geraria. Um colapso rápido geraria. Eu não sei, aí é que tá, teria que conversar com o pessoal para saber se entraria no limite do observável já com a tecnologia que a gente tem, porque acho que até agora só mesmo colisões, né? Isso, porque o colapso, o que ele geraria seria um pulso, não exatamente uma onda gravitacional. Isso. Eu não sei se quem está detectando onda gravitacional está preparado para detectar um pulso ou se o sistema deles lá só alerta quando ele detecta a onda da colisão, né? Eu também não sou um observacional nem de onda gravitacional, então tem que conversar com alguém, mas muito provavelmente está abaixo do limite do observável, né? O mais provável em termos gravitacionais, mas seria muito interessante, né? Se a gente tivesse segurança ou se batesse a informação, né? E bem, a onda gravitacional tem que ter batido aqui entre 2009 e 2011. Não tinha nem detector. Sim. Agora que eu lembrei da data. Ainda tem isso, então esquece. Se bateu, passou. Tá. Putz, assim. Porque cada um tem. No fundo, né? Assim, eu prefiro a hipótese do colapso. Assim. Sim. Para você, por motivos óbvios, né? Você gosta do colapso. Sei lá. Também. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Não, acho que tá bem. Bom, então, a princípio, agradecer aí ao palestrante. Né? Obrigado pela oportunidade. Tá. Obrigado pelo convite. Agradecer ao público.